Nam-myoho Renge Kyo, 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 Nam-myoho Renge Kyo. Vamos meditar? Vamos meditar e vamos construir novas realidades? Vamos criar um mundo novo dentro de nós? Eu crio o mundo o tempo todo dentro de mim. Você cria um mundo o tempo todo dentro de você. Nós vamos meditar porque nós recitamos o Nam-myoho Renge Kyo, 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 Nam-myoho Renge Kyo. O tempo todo. 1 hora por dia no mínimo, se possível 2 horas, se precisar mais. Nós recitamos o Nam-myoho Renge Kyo usando um mudra e nós usamos esse mudra porque os mudras eles são gestos magnéticos de poder e eles são usados desde o mais remoto passado, principalmente na Índia. Você coloca suas mãozinhas aqui e você pede permissão aos seus antepassados, você pede permissão ao universo e você recita o Nam-myoho Renge Kyo todos os dias. Se você tem um Gohonzon, você recita para frente do Gohonzon, olhando para o Gohonzon. Se você não tem um Gohonzon, você olha para a foto da família. E quando estiver cansado, cansada, olhe para dentro de você. Sempre esteja pensando o quanto você pode melhorar tudo em sua vida. O quanto você pode mudar todas as coisas que você escolheu de uma forma errada no passado e que agora você pode transformar. Recitando o Nam-myoho Renge Kyo. Quando você recita o Nam-myoho Renge Kyo, você está praticando uma biomeditação com uma técnica milenar, com um mantra, não é? Que ele se originou na Índia, mas ele foi muito conhecido no Japão e depois veio para o Ocidente. Nam-myoho Renge Kyo, ele é o título, o Myoho Renge Kyo é o título do Sutra de Lótus, que é um livro sagrado milenar, né? Então, quando você está recitando Nam-myoho Renge Kyo, ou se você fosse de uma outra escola, né, de meditação, você estivesse fazendo esse caminho na tua consciência criativa, na tua consciência quântica, né? Porque o Amit Goswami, ele diz que Deus, eu também digo, eu amo tudo isso. Deus é a nossa consciência quântica. É uma longa história, mas eu vou tentar falar um pouquinho hoje, assim, um pouquinho. Você entende o fenômeno, vamos chamar assim, da dupla fenda, né? Aquele caminho que a partícula fez para passar sobre aquelas duas grades que muita gente publica na internet aí, olha, isso aqui é sério, é científico. Opa, hoje em dia tudo é científico, até o semáforo da Avenida Paulista é científico, né? Porque é mensurável, é observável, é pragmático, está ligado a uma corrente elétrica, não sei de onde, mas vem de algum lugar, e está lá uma torre no meio da avenida, ou 2, ou 10, ou 20, ou 1000, funcionando de uma forma sincronizada, para que abra um e aí mantenha um tempo, aí depois fecha e abre outro, para que os carros possam fluir. Isso é científico, né? Então hoje tudo é científico. Veja bem, quando o cientista, eu acho que foi da Austrália, que escreveu alguma coisa, disse que o caminho da partícula, que aliás ela se altera a partir cada partícula sabe que vai mudar de ideia e a partir desse estado de saber que vai mudar, ela já produz uma alteração no seu próprio estado. Então, o que é isso? A minha mente está funcionando, a minha consciência está funcionando, enquanto eu recito Nam-myoho Renge Kyo, e eu vou mudar o caminho para o futuro. Eu estou querendo simplificar para você. O caminho para o futuro altera o seu passado. O caminho para o futuro altera o seu passado.
O caminho feito para o futuro altera o seu passado. Então, veja, que é isso, meu Deus, e agora o que eu faço? Vou ter que estudar o fenômeno da dupla fenda. Não, o físico faz isso. Quem estuda física quântica estuda isso de uma forma assim bastante matemática, né, e tal, mas assim, não é necessário, você precisa ressignificar, você precisa apenas entender como é que isso funciona no seu corpo mental, na dimensão da sua mente, né? Que quando eu vou com a intenção de chegar lá na parede do vizinho e encostar a mão e dizer: vizinho, eu te amo, olha, estou trazendo uma boa noite para você, mamãe, papai, marido, esposa, filho, estou trazendo um beijo para você. Tudo isso acontece num tempo único. Acontece no passado, acontece no presente, acontece no futuro. Porque, na verdade, não existe, os cientistas já escreveram, já publicaram, já estudaram milhões de vezes que o tempo é relativo, né? Na verdade, é a frequência da nossa consciência que vai compreendendo que estamos já 2 minutos passados ou a 2 minutos futuros, ou estamos no todo, né? Ou seja, passado, presente, futuro. Quando nós estamos vivendo um grande momento de amor, por exemplo, um estado de graça, de beatitude, nós estamos num tempo neutro, no passado, no presente, no futuro ao mesmo tempo. Então, nós podemos mudar o passado, lógico. Bob Hoffman já dizia isso, aí por volta de 1984, quando eu conheci o trabalho dele, participei desse trabalho e fui trainee das 2 grandes professoras no Brasil, Marisa e Clarita. Fui trainee durante um ano estudando com elas, além de ter feito todo o processo comigo mesma 3 vezes, no mínimo, acho que eu fiz mais. Pois bem, então, nós voltamos, quando vamos para o futuro, bom, eu estou no futuro, vamos imaginar agora, eu, Graça Marques, estou no futuro, a filha da Dona Valquíria, aquela mulher maravilhosa, santa, que lutou a vida inteira para criar seus filhos e orou a vida toda pela minha boa sorte, pela minha boa sorte. Mamãe amava o Espírito Santo. Independente de religião, porque o Espírito Santo também não é propriedade de nenhuma religião. O Santo Espírito de Deus, não. Então, eu vou ver se eu falo um pouco sobre isso agora, se não eu falo agora e depois eu falo no outro vídeo, enfim. Então, eu, no futuro, hoje, mudo meu passado. Lógico que mudo. Eu mudo o significado de tudo aquilo. Mamãe, que talvez quando eu tinha 11 anos, era terrível, eu não gostava dela, porque ela me proibia de sair para a rua, de passar a noite fora na casa de uma amiga, que ela não sabia nem o que ia acontecer, e quase sempre acontecia o pior, né? Até hoje acontece. Ela não era tão boa assim. Mas hoje eu transformo tudo isso, eu já mudo esse passado. Minha mãe é maravilhosa, aquela escola que eu estudava era maravilhosa, aquela professora que me colocava de castigo porque eu vivia sonhando, e eu dizia eu vou sonhar mais ainda, ela é maravilhosa. Porque eu hoje no futuro compreendo a importância de tudo aquilo e ressignifico. E posso voltar de fato mesmo no tempo e mudar muitas relações de amor, de guerra, de negócio, business e, enfim, relações familiares. Nós voltamos, nós já vimos vários filmes que muitos cientistas, quer dizer, muitos grandes gênios, né, escreveram roteiros, eles não estavam se baseando apenas numa ficção científica, não. Eles já haviam estudado um livro chamado Urântia, que eu já divulguei para vocês aqui, que é um livro que você estuda, você não lê, porque é um livro muito grande e você leva anos estudando em grupos, não dá para você estudar sozinho. E dali muita coisa se originou. Então, assim, inclusive aquela série Cavalo de Troia,
do J. Benítez, que eu li tudo, 1980 e bolinha, né? Eu li todos. E o Benítez, né? Benítez, quando ele esteve no Brasil visitando uma comunidade em Mato Grosso do Sul, eu o conheci há muitos anos atrás, 2002. Então, ele se inspirou no livro de Urântia para escrever os livros dele, Cavalo de Troia. O encontro dele com Jesus, o momento em que ele esteve andando pelo deserto, enfim. Eu não vou entrar no Cavalo de Troia, tá? Eu estou aqui fazendo uma explanação sobre a mente quântica, a presença de Deus, quem é o Espírito Santo e como é que nós transformamos no futuro o nosso passado, né? Sim, o tempo inteiro. Quando você vai dizer algo para alguém, você já está gerando uma carga eletromagnética que vai que altera no passado o que você talvez fosse fazer. Por exemplo, eu vou amar de uma forma sobrenatural o meu neto, mas o meu neto está no futuro, né? Porém, eu volto no passado e eu vejo a criação desse meu neto nos meus gestos, nos meus momentos em que eu cultivava uma relação com a família, ou que eu queria, ou que eu sugeria, ou que eu imaginava que minha filha teria um neto tão lindo e tão encantador, e que minha outra filha teria, para mim, né, 2 netos tão lindos e tão encantadores. Então, eu tenho um neto mais lindo e mais inteligente, de 7 anos, de nome Mateu. Eu tenho um neto mais lindo e mais inteligente, de 6 anos, que se chama Harry. E tenho a neta mais linda e mais inteligente, de 3 anos, que se chama Maria Rita. Então, esses seres estão, entre aspas, né, no futuro. E eu mudo a minha relação com as minhas filhas no passado a partir do momento em que eu estou em contato com esses netos. Aí eu vou entrar na psicanálise, né? E atualizo a minha maternagem, atualizo a minha relação maternal, tanto comigo mesma como com a minha figura materna, a minha mãe, a figura feminina que me foi, que é minha referência, não é? Que eu me formei a partir daquela figura feminina, maravilhosa, mulher linda, inteligente e forte, Valquíria. Então, veja, eu estou o tempo inteiro atualizando o meu passado dentro da minha consciência quântica. Não existe matéria, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida. Não existe matéria, tudo é energia. Quem falou no Brasil, o neurocientista que eu amo muito e que foi o único, né? Onde eu estudei a importância da glândula pineal nesse processo todo, responsável por isso aí, quase que comprovado 100%, mas vamos dizer 70%, né? É a glândula pineal, meu bem, que rege todos esses processos aí. Então, ele já dizia em 2002, não existe matéria. Bom, Einstein também já dizia, né? Só que de um jeito um pouco tímido, porque a ciência ainda colocava camisa de força nas mentes iluminadas. Hoje essa camisa de força já está saindo um tanto quanto, digamos assim, discretamente, mas ainda existe uma certa pressão. Mas ainda existe também algo que é muito forte, que também contribui negativamente para que a gente avance e ilumine, que é a miopia, né, da ciência, da própria ciência. Então, veja, o Dr. Sérgio Felipe, ele foi o único a fazer estudos científicos, acadêmicos, sobre a pineal, e por um processo muito pessoal dele, sobrenatural, maravilhoso, lindo, impressionante. A história dele é impactante, ele é maravilhoso, ele é um grande gênio, neurocientista que eu amo. Então, ele defende a tese de que não existe loucura. Eu não defendo, mas eu também acho que não existe loucura, de jeito nenhum. Por tudo que eu já estudei de Freud e de Lacan, a Dr. Sérgio Felipe, na atualidade,
Não existe loucura. Existem estados alterados de consciência e processos, vamos dizer assim, metafísicos que alteram o sistema e a forma de perceber o mundo e a forma de se relacionar com os significados do mundo e da sua mente, da sua consciência. Bom, então, o Amit Goswami, ele fala que a consciência quântica, cósmica, é Deus. É lógico que é, mas eu gosto de dizer porque eu gosto dele, ele é um lindo, é um fofo, é um querido, olha só, né? Tá aqui, mais uma indicação para você, tá? Deus não tá morto, tem gente que acha que tá, mas assim, quando ele foi entrevistado em um simpósio que ele participou em Londres, o jornalista queria dar uma queda de braço nele e perguntou se ele acreditava em Deus, e ele foi genial, sem nenhuma pretensão de ser, enfim, uma gênia como ele, né? Eu diria a mesma coisa que ele disse, e eu já disse algumas vezes em congressos por onde eu andei. Deus existe? Sim e não. Depende do ponto de vista que você está olhando. Que Deus que você está procurando? Um Deus religioso? Um Deus natural? Esse natural também não é muito bom, não. Um Deus que a mecânica quântica, que a física quântica explica, que a psicanálise explica, ou seja, que a ciência explica hoje, né? Porque graças ao Criador existe uma Dana Zohar. Ai, como eu amo essa mulher, ela é uma gênia. Ela veio assim trazer um fundamento para todos os meus questionamentos científicos, filosóficos, intelectuais e existenciais. O ponto de Deus no cérebro. Explica muita coisa. Então, Amit Goswami já dizia, há muitos anos atrás, que é o meu professor assim, mais querido, depois que eu vi Quem Somos Nós, foi que eu entendi porque que eu delirava tanto no passado. E ninguém entendia, né? Só eu e Benihim, o grande mestre do Espírito Santo, quer dizer, que escreveu sobre o Espírito Santo, né? É um grande teólogo. Então, voltando nessa consciência quântica, que a gente não deve sair nunca, isso aí, aí é onde está Deus, é onde mora Deus. No momento que eu observo, a partir dessa consciência quântica, eu observo o eu sou, ou seja, eu sou observador e sou observado. Eu sou o produtor e eu sou o filme. Eu sou o criador do milagre, eu sou o próprio milagre. Eu sou a consciência que procura e sou a consciência, existo na consciência de Deus. Deu para entender? Tomara que sim. Então, consciência quântica, aí mora Deus. Simplificou? Legal. Eu acho que você entendeu, você é o máximo, hein? Eu amo você. Então, olha só. Daí explica por que a gente tem que meditar tanto. Que história é essa, doutora Graça? Você é a meditação, você é meditação, você é meditação. E medita, e biomeditação, e medita, e biomeditação, e daimoku quântico, e biomeditação, e na meu Horengekyo, 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 na meu Horengekyo. Mas é só isso, doutora Graça? Bom, isso é muito, mas não é tudo, meu querido. Não é tudo. Isso é só a ponta do iceberg. Mas como eu estou investindo nesse projeto apostólico para alcançar 1 milhão de pessoas no mundo, até no Polo Norte, recitando na meu Horengekyo, para despertar a sua consciência quântica, para você ter um contato mais íntimo com Deus, porque você vai ter muito mais facilidade para produzir o teu futuro e o teu passado simultaneamente, e fazer essas transformações que as equações científicas, com muito respeito, enlouquecem as pessoas. Nada, é um significado, um significante, é um objeto e um observador, somos todos um. É um processo único. Quando nós acessamos essa consciência quântica, e a maneira mais fácil, rápida e eficaz de fazê-lo é através de uma meditação profunda, com pronúncias profundas e que realizam grandes exercícios, grandes
grandes atividades cerebrais inteligentes e sofisticadas que produzem novas células nervosas e produzem neurotransmissores de altíssima qualidade, do mais alto padrão de amor e de perfeição, e que transformam nossa vida, porque transforma o nosso cérebro e vai produzindo novas essências, né, de criação, então, do amor, da perfeição, da caridade, da misericórdia, da beleza, da força. Agora, é tudo? Não, é uma parte só. Mas eu vou dizer só um pouco hoje, tá? Porque eu quero falar sobre a redenção, porque a gente está no mês do perdão, do julgamento e da redenção. Eu alcancei uma redenção fenomenal esse mês de outubro, que é impressionante, assim, um caso já julgado, condenado e já morto, sepultado, e eu fui lá e ressuscitei. Eu, um grande anjo enviado pelo Criador, né? Não posso dizer o nome dele porque é uma pessoa pública e é uma autoridade, evidentemente, mas ele vai saber que eu estou falando dele, e um juiz iluminado. Eu conto isso depois. É o seguinte, então, tudo isso gera a possibilidade, ou seja, cria espaço e dinâmica, energia e eletromagnetismo para termos cada vez mais criatividade, porque com a criatividade nós criamos novos processos mentais, e que esses processos mentais é que empurram, alavancam, impulsionam novas mudanças, grandes mudanças em nossas vidas, né? E essas mudanças, elas vão criando campos de energia para que, ao processarmos esta compreensão do novo que acontece, do novo que transforma, do novo que fortalece, do novo que ressignifica, vai processando novos significados a respeito de tudo. Por exemplo, eu posso detestar essa casa em algum tempo, e detestei quando eu cheguei aqui nessa cidade horrível. Hoje eu amo essa casa. Mudou alguma coisa no meu processo mental. É lógico, já falei disso agora, há 5 minutos, né, no passado. E essa luz tem que acender, porque senão eu brigo com ela. Então, esse processo de criatividade, a criatividade gera novos processos mentais. São ferramentas para que nós possamos criar mudanças que vai gerar novas formas de processarmos o significado da vida. Por isso, nós podemos transformar uma simples situação de guerra entre pai e mãe numa grande relação de amor em meia hora, depois que você faz uma prática de meditação que ativa o funcionamento da sua pineal. Tô chegando lá? Tô chegando, querido, tô chegando. Ativa e causa grandes fenômenos nesse sistema perfeito, né? Bioquímico, neuronal, eletromagnético, né? Então, isso o Amit Goswami diz também. Ele é o máximo, ele é um fofo, ele é um lindo. Eu amo Amit Goswami, ele diz também. Mas, querido, eu já dizia isso, e Freud também, e Lacan, aí há sei lá quantos anos, bastante tempo, né? Então, aí vocês devem estar dizendo o seguinte: Graça, espera um pouquinho, mas onde que entra a tal da meditação? O Nam-myoho Renge-kyo, quando você recita o Nam-myoho Renge-kyo, você já sentiu que tem uma vibração aqui na caixa craniana, né, no seu crânio? Caixa craniana, isso aqui é uma caixa, gente, né? Aqui tem a caixa torácica, né, onde mora o Tima, inclusive, né? Você não sente uma vibração? Nam-myoho Renge-kyo, 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 Nam-myoho Renge-kyo. Sente. Então, você está fazendo uma nova atividade. Eu quase que desligo agora sem querer. Você acredita? Não posso fazer isso. Esse filme tem que ir até o fim, hein? Olha. Então, você está fazendo uma ginástica cerebral e tem uma enorme vibração. Um dia desse, nós lemos no meu grupo Criar Milagres Meditando, Daimoku Meu Caminho. Esse grupo
É um grupo para muita gente ainda, mas só entra quem responder o questionário que está no seu Messenger do Facebook. Que é um questionário importante, senão você não entra. Criar Milagres Meditando Daimon com Meu Caminho no Facebook é um grupo apostólico. Recita o Nam-myoho Renge Kyo, medita, estuda o Sutra de Lótus, constrói novos caminhos neuronais, constrói novos caminhos cerebrais, ou seja, a parte física, né, da estrutura, enfim, bioquímica e celular, né, sem a célula não acontece nada. Então, mas a eletricidade desse processo todo, tudo isso vai criando possibilidades de mudança e muitas delas se dão. Então, um dia desse eu disse aqui, eu citei Dr. Daisaku Ikeda, que é o meu grande mestre aí do Sutra de Lótus no mundo, né, lá no Japão. Ele diz que o Nam-myoho Renge Kyo é a fonte propulsora de toda atividade universal, que o som do grandioso ritmo do universo e também o seu coração e sua essência. Ele diz que é a fonte propulsora de toda atividade universal. É o som do grandioso ritmo do universo e também o seu coração em sua essência. Ou seja, é um ritmo realmente fenomenal, impressionante, sobrenatural. Eu já cheguei a ficar pulsando o corpo inteirinho durante 5 horas depois de 2 horas de Nam-myoho Renge Kyo. É muito forte. Eu tenho que tomar cuidado quando eu estou gravando para não recitar mais do que 1 minuto, porque eu começo a pulsar e me incomoda e eu sou capaz de desligar a câmera, porque é uma força sobrenatural. Então, quando você medita, você encontra com esses estados alterados de consciência e transmuta, ressignifica. Tudo bem? Então, nós lançamos essa campanha aí do caminho apostólico no grupo Criar Milagres Meditando Daimon com Meu Caminho, e logo em seguida nós entramos no mês da redenção, que é outubro, né? Segundo o judaísmo, a Cabala. E o que significa isso? É quando nós temos a oportunidade de, ao meditarmos ou fazermos nossas orações, né? Dependendo da sua religião, nós não temos religião. Nós alcançamos um estado de redenção ou um estado de perdão e de auto-perdão que envolve a mim e o outro. Inclusive as situações que eu não domino, que eu não lembro, que eu não conheço. Envolve tudo. Por quê? Veja, eu tenho uma relação com o divino muito forte, desde criança. Eu tenho uma relação com o Espírito Santo muito forte. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que existe na Terra. Isso já é estudado por grandes teólogos, grandes cientistas e grandes historiadores. Queira você ou não queira você entender ou assimilar, me desculpe, mas ainda não é científico, porque ninguém conseguiu ainda tirar uma gota de sangue do Espírito Santo. Daqui a pouco eles vão querer tirar, entendeu? Mas muita gente já viu, muita gente já presenciou e milhares de pessoas no mundo testemunham que a força do Santo Espírito de Deus que está na nossa consciência quântica, tá? No vácuo quântico, tá bom? Mas existe um grande escritor brasileiro que eu gosto muito, embora muita gente não goste, mas eu não estou me preocupando com isso. Não me interessa se você não gosta do Leonardo Boff. Ele é um teólogo genial. Ele foi o grande que escreveu sobre o feminino do Espírito Santo, que eu amo muito. Eu li esse livro 300 vezes, né? Ave Maria e o feminino do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não tem um sexo. Deus não tem sexo também. No dia que eu disser isso aqui para vocês e mais uns 300 amigos meus que estudam aí uma grande filosofia oriental, a grande mãe é Deus maravilhoso. Ai, como eu amo tudo isso, a grande mãe. Então, o Espírito Santo, ele está presente na Terra. Benihim não é um louco, ele só é um pastor. É por isso assim que eu fico às vezes triste, né, com ele.
mas ele é um teólogo, ele estudou muito e viveu muito, ele nasceu em Jafra, chique, né? Lá naquele lugar onde se chama Israel hoje, né? Ele é muito estudioso e o Benihim já teve muitas provas da existência do Espírito Santo e ele aprendeu, muito jovem ainda, menino, com uma senhora que foi um exemplo no mundo, lá na América do Norte, né? A senhora Kathryn Kuhlman, acho que a pronúncia é essa, Kathryn Kuhlman, uma evangelista americana que viveu experiências com o Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Muitos vídeos dela ainda circulam por aí, embora eu não tenha visto, eu estudei apenas nos livros do Benihim, estudei também alguns livros de outros historiadores, como, por exemplo, o Leonardo Boff, que é um teólogo, né? Mas todos apontam para o mesmo lugar. E é isso que eu quero dizer para você, que não se assuste, porque você não tem que procurar o Espírito Santo. Eu vou pegar ele agora dentro de um cone desse de luz e vou deixar ligado ali na mesa, então vou pendurar no meu pescoço, eu preciso dele aqui como anel, então vou pendurar na minha orelha. Não. Espírito Santo é uma frequência eletromagnética, é uma perfeição. É absoluta, é de luz absurda, né? Eu não sou capaz, eu não tenho grau suficiente para falar do Espírito Santo como eu gostaria. Um dia eu terei. Mas eu quero te dizer uma coisa muito séria, tá? Tanto assim, tanto do jeito religioso quanto do jeito científico, o Espírito Santo, ele está em minha consciência, na minha consciência quântica, né? E ambos apontam para uma consciência bem desenvolvida, uma consciência bem desenvolvida, com uma mente criativa e uma glândula pineal funcionando bem. Como é que é isso? Não é? Uma mente criativa é aquela mente de quem medita, de quem estuda, de quem lê, de quem pensa, raciocina, medita, estuda, raciocina, lê muito, lê bastante, lê o tempo inteiro, lê um monte, lê bastante. Eu vou indicar depois alguns outros para vocês e no próximo vídeo eu quero falar do que eu amo tanto e que nós falamos tanto no nosso projeto apostólico, tá? O Sutra de Lótus, tá bem? Mas não é agora. Então, uma mente quântica é uma mente de quem estuda, de quem medita, de quem pensa, de quem reflete, de quem vive estados de reflexão, de quem faz análises, elabora, cria uma maneira nova de viver, pensa numa saída, se pergunta: como eu posso melhorar essa situação agora que está me incomodando e tudo que estiver me incomodando ou me impedindo de ser totalmente feliz, criativa, rica, poderosa, inteligente, iluminada e amada e, enfim, saudável? Eu quero descriar e destruir agora, sim. Eu quero destruir e descriar agora, sim. Certo, errado, bom e mal, pode, POC, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Bem, então, a senhora Kathryn Kuhlman, ela deu exemplos, ficou escrito, grandes historiadores escreveram sobre ela, de como o Espírito Santo estava presente na vida dela, desde menina. Ela não foi famosa, não teve programa de TV, nada disso. Ela teve uma vida até muito recatada, muito simples. Eu não pude estudar o suficiente, eu não tenho competência ainda, mas eu vou estudar e eu volto a falar para você. Eu vou falar da minha experiência, porque isso conta. E isso muda tudo. Então, desde que você tenha uma consciência quântica bem desenvolvida, com uma mente criativa e uma saúde glandular da sua pineal, tá aí o Dr. Sérgio, que eu nunca lembro o sobrenome dele, gente. Ele é tão querido e quando eu vou falar o nome dele eu acabo esquecendo. Dr. Sérgio, porque é Felipe. Dr. Sérgio Felipe, para provar para a gente cientificamente a importância do bom funcionamento da glândula pineal e o que ela faz. Ele escreveu sobre isso, não é uma lenda, não é um folclore, não é alguém me disse, ou eu estudei ali um workshop. Não, são anos de pesquisa. Glândula pineal, ela produz
grandes estados alterados de consciência, e ela localiza e significa a nossa relação com o sobrenatural, a nossa relação com a perfeição, a nossa relação com Deus, a nossa relação com as nossas emoções. Tá bom até aí para você, querido? Ah, não tinha mandado um beijo para os queridos e para as queridas, né? Vocês repararam que meu cabelo tá ficando melhor? Pois é, tô fazendo um tratamento agora e ele tá começando a tomar jeito. Também se não tomar jeito, eu não tenho nenhum medo. Não, eu raspo a cabeça. Eu já raspei a cabeça 3 vezes. Uma vez foi quando eu tive câncer, em 1999. Tô aqui para contar a história. E outras vezes porque eu queria mesmo criar um estilo assim, tal, não sei o quê. Então não tem problema. Mas o meu cabelo tá bom agora. Tem uma moça que escreve de vez em quando no e-mail dizendo: Graça, pare de se preocupar com seu cabelo é ótimo. É, meu bem, eu sei. O cabelo é para descontrair, tá? Beijo santo. Então, o Espírito Santo de Deus em minha vida, ele existe, ponto. Ele está presente na Terra, sim, muitos já comprovaram. Ah, mas você estuda o Sutra de Lótus e você recita o Nam-myoho Renge-kyo 2 milhões de vezes já e 3 milhões daqui a pouco e tal. É uma meditação. E tudo está contido no vácuo quântico, meu querido. A gente não pode sair do vácuo quântico e pegar separar uma onda, que essa onda é uma coisa, a outra onda é outra coisa. Não, é uma onda só. É uma onda só. É uma onda só. Né? A única coisa que a gente não concebe, nós, né? Eu, Amit Goswami, o Hélio, meu querido, que é meu professor e meu amigo, Fritjof Capra, e outros grandes neurocientistas, né? Eu tô falando eu porque eu estudo há muitos anos, sim, e eu tenho, assim, um grande prazer de dizer que os anos que eu fiquei debruçada sobre livros e alguns estudos com muitos professores de fora do Brasil. Primeiro, o Centro Cultural de São Paulo foi fundado na casa da senhora Madalena Manso Vieira. Primeiro, na Rua Alemanha, depois na Rua Henrique Martins. Eu era menina para aquela época, né? Porque todos lá já tinham 60 anos, eu tinha 26. Vinha gente do mundo para ali. Eu era a única jovem no meio. Nós já estudávamos muito, com pessoas muito sérias. Gente que já tinha vários livros lançados nos Estados Unidos, best-seller. Espírito Santo está presente na minha vida, sim. Está presente na vida de todos nós. Só que assim, você deve saber se comunicar com o Espírito Santo. E uma das maneiras de se comunicar com ele é durante a meditação. Porque o Espírito Santo, ele é muito cavalheiro. Ele é muito sábio, ele é muito amoroso. Lembra quando aquele apóstolo lindo, maravilhoso, que eu amo muito, Paulo, do Beijo Santo? Foi daí que eu tirei o Beijo Santo, tá? É da minha autoria, porque eu pedi permissão ao apóstolo Paulo de Tarso para usar, né? 60 anos depois de Cristo, aquele lindo, né? Então, ele já falava, e tá escrito aí, não é uma bobagem não aquele livro que tá ali, não. É coisa séria, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus, ele entrou na sinagoga lá, deles, na igreja deles, não sei aonde, invadiu de tal maneira que era uma névoa que encobria todo mundo e todos falavam nos seus idiomas o mesmo idioma. Todos falavam vários idiomas diferentes, mas todos se entendiam. Era o Espírito Santo de Deus. Eu vou parar por aqui e vou falar da minha experiência. Depois a gente fala mais de fundamentos, porque essa miopia é também um problema da mente, da consciência quântica que não está expandindo como poderia. E é bom que expanda para você ser feliz, ser forte, magnânimo e conquistar os seus milagres. É muito importante. Guardou? Então guarda. Espírito Santo de Deus presente em minha vida. Eu vou para algum lugar, eu sempre digo, Espírito Santo de Deus no comando, Espírito Santo de Deus na minha mente, Espírito Santo de Deus no meu olhar, Espírito Santo de Deus nas minhas palavras, e me conduza e me fortaleça. Então, eu vivo experiências assim sobrenaturais. Você sabe que, não sei se você sabe, mas as cidades de interior de São Paulo, algumas são muito violentas. E Jundiaí é uma cidade muito violenta. É uma das cidades do interior que tem mais
abordagens violentas em semáforos, em avenidas, de assaltantes e pedintes que assaltam e até matam pessoas. E sábado é um dia muito perigoso em Jundiaí. Dizem que São Paulo né? Mas Jundiaí é igual. Guardadas as devidas proporções, né? Por causa do tamanho da cidade, da população, é mais violento. Então eu estou indo ontem para fazer compras lá no shopping e vou buscar uns livros que eu encomendei. E quando eu estou me aproximando da avenida principal, que eu saio da estrada, eu olho assim mais ou menos uns 100 metros adiante e vejo um homem se aproximando com aspecto realmente deplorável, estado de vida assim do pior. Para mim, ele já estava sacando a arma e dando um tiro na cabeça do motorista ali na minha frente, e eu faço uma direção defensiva há muitos anos. Já reduzi a velocidade, segurei o pedal e disse: agora eu conto até 100 devagar. Espírito Santo, toma a frente. Ele não vai conseguir nem alcançar, nem magoar, nem matar o motorista ali na frente, nem eu vou chegar lá. Então eu respirei, não deu um minuto. Passaram duas motos daquelas grandes, 850 cilindradas, sei lá qual, daquelas grandonas da Polícia Militar, 2 oficiais da Polícia Militar com a sirenezinha no mudo, mas a luz piscando, passaram assim raspando meu vidro. Eu ainda pastei o carro um pouco para a direita, porque eu vi pelo retrovisor e falei: lá vem o Espírito Santo de Deus. E os 2 passaram por mim e foram na direção do cidadão. Foi um encontro marcadíssimo, assim, sincronizado, absoluto, com a maior perfeição. Nem aqueles fenômenos que o Albert Einstein estudava eram tão precisos assim, como a queda da maçã, etc e tal, não sei o que, a teoria da relatividade. Pois bem, os 2 passaram quase que por cima do homem, ele deu um pulo de repente. Como ele não estava com a arma na mão, os policiais não iam fazer absolutamente nada. Mas eles passaram bem pertinho dele, reduziu a velocidade e o homem imediatamente já se recolheu e olhou para os lados, deu uma risada assim muito dissimulada e pulou para fora da pista, ficou na grama, coçando a cabeça e pensando assim: meu Deus, de onde saíram esses 2 policiais agora de repente? Quem será que veio atrapalhar o meu negócio, né? Pois bem, então eu sabia, porque quando está para acontecer alguma coisa assim comigo, aparecem 2 policiais do nada. Vai acabar o meu tempo, eu não vou conseguir falar tudo, é uma pena. Pois bem, eu prossegui e na volta já, 23 horas, passando por uma entrada muito escura, eu vi uma blitz lá na frente e vários carros parados e os policiais militares com metralhadoras enormes, né? Eu pensei, realmente, eu vim para a cidade de Jundiaí sábado para fazer compras e o Espírito Santo veio para me guardar. Esse é o Espírito Santo de Deus presente em minha vida e que está presente na sua também. Você só precisa entrar em contato com ele em meditação. Vamos meditar? Quem quiser fazer parte do projeto apostólico e fazer parte do grupo do Facebook, Criar Milagres Meditando, Daimoku Meu Caminho, precisa responder o questionário que está no seu Messenger do Facebook mesmo, do seu pessoal, que nós mandamos para você responder. E o seminário online, que vai haver agora dia 19, onde eu vou falar sobre o nosso diálogo com o nosso DNA e essa consciência quântica e aprofundar alguma coisa a respeito do Espírito Santo na medida em que eu tiver permissão, porque não é qualquer um que fala do Espírito Santo, não, precisa ter permissão. E vou falar também da importância dessa criatividade para desenvolver novos significados a respeito do mundo, porque eu mudo o mundo dentro de mim o tempo todo. Então eu mudo o mundo lá fora o tempo todo, pode ser? E agora eu desligo? Como é que eu faço? Não, vou desligar sozinha. Olha, eu desejo para você um daimoku muito lindo, tá? E recita na meu Horenge Kyo todo dia, por favor.
Anda! Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Você precisa recitar o Nam-myoho Renge Kyo para ser feliz, para ficar forte, para ter saúde, para ficar bonito, para ter uma família bacana, para ficar mais inteligente e para sair dessa tristeza. Agora, tem que ter alegria. Por isso, vamos lá. Muita alegria. E como é que se faz? Ajuda o próximo, faz uma atividade física, recita o Nam-myoho Renge Kyo e procura fazer longas caminhadas. Beijo santo para você e um daimoku lindo. Tudo bem? Pode ser? Será que eu consigo desligar?